Eu acho que assim, antes da gente comentar, vamos passar a lista dos 26 nomes para a galera que está chegando aqui na programação esportiva da Jovem Pan, você que está no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, começando pelos goleiros, né? Alisson, Ederson e o Everton, aí tudo ok, tudo beleza, né? Um trio de goleiros que a gente já conhece. Os defensores, e aí tem novidade, Bremer, que foi eleito o melhor zagueiro do campeonato italiano com a Juventus da Itália, Militão, Marquinhos... Torino, né? Agora ele foi para a Juventus, mas estava na Torino, bem lembrado aqui pelo Mauro Betting. Militão, Marquinhos, Roger Ibanez, que é outra novidade, né? O Ibanez que está na Roma da Itália, né? E até pouco tempo atrás, 2019, né? Ele jogava aqui no futebol brasileiro pelo Fluminense, depois Atalanta e foi trilhando seu caminho no futebol italiano. Ibanez e Thiago Silva, os defensores da seleção brasileira. Nas laterais, Danilo e Alexandro, Alex Telles também convocado, ou seja, apenas um lateral direito dessa lista do técnico Tite. O Daniel Alves fica de fora, outro tema que vem gerando bastante debate aí nas redes sociais, a não convocação do Daniel Alves. Os meias do Tite, Bruno Guimarães, Casemiro, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá. E os atacantes, Antony, Roberto Firmino, que também volta à lista do Tite, Matheus Cunha, Neymar, Pedro do Flamengo, grande destaque. Rafinha, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior está aí, portanto, a lista da seleção brasileira, com Alisson, Ederson e o Everton. Os defensores, Bremer, Militão, Marquinhos, Roger Ibanez e Thiago Silva. Os laterais, Danilo, Alexandro e Alex Telles. Os meias, Bruno Guimarães, Casemiro, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá. E os atacantes, para a gente fechar aqui, Antony, Firmino, Matheus Cunha, Neymar, Pedro, Rafinha, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. E aí, velho Vamp, muito boa tarde para você. Gostou da seleção aí, da convocação do técnico Tite, Vamp? Boa tarde. Boa tarde, Pedro, Mauro, professor Vanderlei. Ontem a gente fez uma relação aqui, né, Mauro? Ontem surpreendeu o Tite, surpreendeu, né? Não tava o Coutinho, não tava o Daniel Alves, né, o Gabriel Jesus. Na relação que nós fizemos aqui, tava, né? Para mim, a novidade mesmo são os dois zagueiros, né, que atuam no futebol italiano. Porque se você pegar, os demais tudo já foram convocados, né? E eles dois, eu não sei se é para não pegar... Os italianos estão de olho neles, né? Estavam de olho nos dois. Então, não sei se é por isso. Novidade mesmo esses dois. Né? Também não sei se vai ser jogando. Alberto Firmino foi convocado de novo, voltou a ser titular do Liverpool. Mas já era da seleção, jogou Copa do Mundo, tudo. Né? Não vi nenhuma surpresa, a não ser a não convocação de um lateral direito. Né? E nem o Daniel Alves. Alguém não foi. Talvez use o Militão ali, que já jogou pela lateral, se tiver algum problema com o Danilo. Né? O Arana, o pé cruzado aqui, era outro que podia ser especulado e tudo. Né? Se lesionou feio. Mas é tudo é isso aí mesmo. Ele falou, vamos, que pode usar o Ibanez ou o Militão na direita. Isso. Se quiser, pode usar o Fabinho também e o Marquinhos. Ele deixou claro esses dois. Sim. Mas ele tem mais outras duas opções e deixou muito claro, não ele, o Fábio, que é o seguinte, ele explicou digamos, o histórico físico e clínico do Daniel Alves, que ele disse que não tinha condição de ser chamado, mas não descartou o Daniel Alves, é pelo momento. E o Daniel Alves deu uma declaração ontem no México dizendo que está na forma física 100% e hoje, né, pelas palavras que a gente ouviu na entrevista coletiva aí do técnico Tite e também do preparador físico da seleção brasileira, o Fábio, né, não é por aí, né, não é por aí. Então eu vou pedir agora a palavra do nosso Vanderlei Nogueira. Gostou, Vanderlei, da seleção, da convocação dos nomes do Tite? Você acha que ele está testando aí alguns nomes antes da Copa? Como é que você vê, Vanderlei? Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu acho que não adiantou nada a viagem do Thiago Asmar para conversar sobre o Rodinei. Não teve sucesso. Claramente. Nesse momento ele não teve sucesso. Mas sabe, vai que, tá certo? Isso pode acontecer. O Asmar não conseguiu entrar no prédio da CBF, não sei porquê. Está tentando rondando lá. A frase do Mauro César Pereira pela manhã, no meu ouvido, eu não ia rir, porque... Às 6h30, pontualmente. Eu achei engraçadíssimo quando ele falou assim, não sei qual seria a minha reação se Rodinei estivesse na lista. Logo às 6h30 da manhã. Esse problema você já não terá, não precisa ter reação nenhuma. E o Tite falou sobre ele na coletiva. Ele disse, o Rodinei está jogando muito bem, mas a nossa ideia de lateral, o lateral que constrói por dentro, não é a característica do Rodinei. Ele citou o Rodinei. Então, mas eu acho que é sempre assim, né? Quando sai uma lista, cada um faz a sua lista, a gente sempre muda 2, 3 jogadores, cada um tem a sua lista, mas não é uma mudança radical, aquela passa, joga tudo pela janela, não é isso que acontece. Eu sempre acho que quando é uma convocação final, essa praticamente é a convocação final,
alguns que vão já sabem, né? Por exemplo, como sabem antes, o irmão do Arana revelou que ele já sabia que seria convocado. Foi o irmão do Arana que falou isso. Então a gente, claro, eu acho que é até natural que o cara saiba 10 dias antes, vou chamar você. Eu acho que isso acontece realmente. Então o irmão do Arana deixou isso muito claro. Meu irmão sabia que seria chamado. Sofreu contusão e aconteceu lamentavelmente isso, ele está fora dos planos. Então todos os que vão, inclusive aqueles ausentes, sabem que se vão ou não vão, né? Esse momento, eu acho que o Tite, pelo menos para um ou dois, ele faz aquela chamada convocação, prêmio de consolação. Sabe? Até agora não foi, você vai, tudo bem. No caso do Everton Ribeiro, a gente falou ontem, que eu acho que a fase dele é ótima, acho que a experiência dele pesa, 33 anos, é um cara importante, uma competição curta. É bom você ter um cara experiente como ele no grupo. Se ele vai para a Copa, eu não sei, vamos aguardar a última convocação. Mas eu acho que ele tem chance. O Pedro era Pedro e mais 25, né, pelas últimas declarações do Tite. O restante é isso. Trouxe um cara mais jovem, o Vampeta levantou a possibilidade de que chamou para evitar uma convocação de um outro país. Então, tem muita coisa acontecendo aí. De qualquer maneira, são os dois momentos finais, né, contra a Gana e contra a Tunísia. Acho que isso não vai influir nada na convocação final, mas sempre teremos espaço para uma bondinha nova para participar da Copa no Catar. É isso. Acho que não chocou nem para cima nem para baixo. É mais ou menos tranquila essa convocação do Tite, na minha visão, claro. A gente falando sobre algumas coisas que podem acontecer até a Copa do Mundo, né? Algumas surpresas nessa lista da seleção brasileira, mas também falando sobre as ausências. Gabriel Jesus, Felipe Coutinho, Daniel Alves. A gente tem aqui os números do Gabriel Jesus na temporada pelo Arsenal. 7 jogos, 3 gols, 3 assistências, né? Começou daquele jeito, voando, né? Na temporada da Premier League com o Arsenal. E aí eu queria a sua opinião, Mauro César Pereira. A gente já falou bastante sobre a lista do Tite, agora sobre essas ausências. Daniel Alves, Gabriel Jesus e Felipe Coutinho. O que é que você acha, Mauro? Eu acho que o Daniel Alves parece uma preparação para não levar para a Copa. Não leva agora, mas não descarta, porque não é a convocação final. O que ele ganha falando? Não vou levar o Daniel Alves. Só ganha problema. Porque aí fica uma discussão, o Daniel Alves pode de lá mandar um recado e tal. Então, deixa a coisa em banho-maria. Quando sair a última lista, já está perto da Copa, já vai viajar, então já liquida o problema. Mas eu acho que é um sinal de que ele não vai levar o jogador. Acho. Agora, Felipe Coutinho e Gabriel Jesus, acho que são jogadores que ele leva ou não, independentemente de fase e momento de teste. Se estiver bem fisicamente, ele conhece, ele vai levar ou não. Eu acho que o Jesus foi convocado várias vezes em fases ruins até. Fases ruins, ele era chamado. Então agora ele está bem no Arsenal. Isso acho que pesa muito pouco porque ele confia, gosta do jogador e conhece muito bem. A mesma coisa vale para o Coutinho, que foi chamado em momentos que ele não estava nem jogando. E o Tite chamava. Estava nem jogando. Quando todo mundo contestou, no dia seguinte ele jogou, ou um dia antes, eu não lembro se você vai corrigir, e jogou bem e fez gol. Sim. E aí nós até brincamos no programa, nossa, todo mundo questionou a convocação dele, né? E o Tite deu uma sorte, o cara foi bem, né? Sim, aqui é a enquete para você. Quem mais fez falta na convocação do Tite? Mais de 11 mil votos. Gabriel Jesus, Felipe Coutinho, Daniel Alves ou Rodinei. O Rodinei também aparece aqui como uma opção para você poder votar. Nesse exato momento, o Rodinei está vencendo a enquete com 52% dos votos. Legal demais. Você também participa aqui no nosso canal do YouTube, Jovem Pan Esportes. Deixe seu like e vamos todos juntos. A audiência está bombando no bate-pronto da Jovem Pan. Vou devolver a palavra para o nosso Quando é a convocação final para ir para a Copa? Tem data? O dia não sei. Não sei não, né? Depois a gente vai confirmar, a produção vai buscar essa informação pra gente, mas a gente está discutindo em relação ao Daniel Alves, né, as ausências. Está discutindo a enquete. A enquete também. Agora já virou outro tema, porque Rodinei está vencendo a enquete com mais de 50% dos votos. Está tudo no conjunto, está tudo no conjunto. Depois dá para discutir dos institutos de pesquisa, né? Muito se fala sobre os institutos de pesquisa. A enquete é o seguinte, é aquele negócio, né? Eu acho que nessa linha aí está muito quando acontece na televisão, né? A Globo que fazia muito isso, né? Fazia até a eleição do Sidão naquele jogo. O cara faz a maior lambança, tal. Aí a rede social é muito
digamos assim, às vezes é cruel, né? O amigo internauta, né? O amigo internauta é cruel. Aproveita o anonimato, aquela coisa toda, e elege o cara que tem que sair no camburão, tal o grau da lambança que ele fez, e elege como o melhor do jogo, só para ter o gostinho de ver o repórter entregar o troféu pro cara, que acha tudo muito engraçado, né? E a gente leva no bom humor. Nesse caso é a mesma coisa, né? Tá certo? Não é possível. Quantos votos você falou? 52? 52% dos votos. Então, 50% fala do Rodinei, nada contra, ele tá jogando bem mesmo, né? Mas Isso é bom pro Rodinei, futuramente. Ele pode chegar e dizer, eu fui injustiçado. Era pra ir o pra povo Copa. achou. Olha a pesquisa. Para a Copa, dia 7 de novembro, tá? A lista final da Copa do Mundo, o Tite vai anunciar no dia 7 de novembro. Então, a Copa começa dia 20, 21. Dia 20. É 20, é um dia antes. Dia 20, Anteciparam a data isso de aí. estreia. Então, Aqui a gente está aqui debatendo nessa convocação, essa prévia para a Copa do Mundo, os dois amistosos contra Gana e Tunísia, que já vão acontecer nos dias 23 e 27 de setembro. O Tite já selecionou seus 26 convocados. A gente falou bastante, né, aqui das ausências e também das novidades, os zagueiros Bremer e Ibañez. Pedro, na seleção brasileira, que eu acho que é algo indiscutível, eu queria tocar nesse ponto com vocês, porque o Pedro, na temporada, soma 51 jogos com a camisa do Flamengo, 24 gols, 8 assistências, e desde a chegada do Dorival, números impressionantes. 26 jogos, 16 gols e 6 assistências na Libertadores. Ele já tem 12 gols em 12 jogos, então a convocação do Pedro, Vamp, é mais do que merecida, né? Quando eu vi, eu tava escutando no carro, né, vindo pra cá, Matheus Cunha e Pedro, eu digo, dois. E o Firmino também, que também fica ali por dentro, pra jogar mais como meia. E o Richarlison também. Não, mas o Richarlison, o Pombo gosta de mas também joga por dentro. Quer dizer assim, o Pedro mereceu. O Pedro foi convocado bem antes de todos eles, viu? Foi o primeiro da lista. Foi o primeiro. Era pra estar aí nessa turma já faz tempo. Acho que o Pedro não só está na prévia, mas também a chance dele participar da Copa do Mundo. Do jeito que o Flamengo... Acima dos 50%. Do jeito que o Flamengo está indo. Final de Libertadores. Final de Copa do Brasil. Indo bem, Pedro fazendo gol todo jogo. Certo. E a característica dele, como o Tite falou, um jogo complicado, levantar a bola Comparou na área. com o Fred. Ele citou muito com o Fred. O Matheus Cunha, ele compara com o Evair, que atuou com ele no Guarani e tal. E o Pedro não se discute, né? O Tite deu uma entrevista para TNT Sports e a gente repercute aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan, abre aspas, eu não sei se eu vou convocar, isso foi antes da convocação, tá? Em relação ao Pedro. Mas que ele está se fazendo valer convocar, isso sim. Um jogador com uma característica específica, um carro com acessórios específicos de um 9. Pega o Fred, hoje é o Pedro, um jogador da jogada terminal, da última bola. Se nós pegarmos os índices do Flamengo, dos gols que ele faz ou das jogadas ofensivas terminais de assistência que ele traz, é um aproveitamento impressionante. Então, o traz sim como uma grande possibilidade nessa concorrência que a gente também tem bastante nesse setor. Mas o que eu quero colocar é que ele tem uma característica diferente das demais. Tá aí até, portanto, na tela, fecha aspas, você que nos acompanha no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, a declaração do Tite sobre o Pedro. O Matheus Cunha, ele tá no banco pro Morata. O Morata é titular do Atlético de Madrid ao lado do João Félix, que começou a temporada os dois. A reserva do Morata depois encontra qualquer atacante. Pode ser cortado. Um dos jogadores mais superestimados do futebol dessa E é um dos que mais movimentou. Sim, porque tá toda hora sendo negociado. E é uma outra questão. Quer dizer, ele tá lá no banco, né? Tem aí, estamos hoje 9. Ele não começou bem a temporada. 3 semanas entra em outubro. E o Pedro vai estar jogando. Em outubro o Flamengo vai estar numa final de... O próprio Firmino está num bom momento. O Firmino era um nome que estava sendo descartado, até porque na seleção nunca foi o cara do Liverpool, mas começou muito bem a temporada. Então, assim, embora da estabilidade do Liverpool. Então tem tempo até lá. O Klopp não abre mão do Firmino de jeito nenhum, né? O Bob Firmino, né? Não, nosso Bob, mas é o Bob Firmino. Ele não abre mão do Firmino de jeito nenhum. Até que o Darwin Nunes agora está na reserva. Entra no pacote dos confiáveis, aquilo que ele acha que o cara pode ajudar. Todo treinador tem isso, né? Em toda a convocação de seleção brasileira para a Copa do Mundo, sempre vai alguém que você fala, não está vivendo um bom momento esse cara aí. Mas é um homem de confiança. O cara... Eu entendo isso. Eu entendo. Porque sempre tem, a gente não torce por isso, jamais, né? Mas sempre tem alguém que se lesiona também, viu? Também. Eu vou lembrar... Não, mas a gente não torce por isso. Zagueiro Henrique, né? Não, não tô falando só da seleção brasileira, não. Você viu que o Hinaldo aí talvez não vá para a seleção da Holanda. O Arboleda... Pogba Pogba mesmo. Agora. O Arboleda da seleção equatoriana.
Sim. Tem vários jogadores Tem mais um lesionados. componente aí, já passa pela cabeça, né? O técnico vai embora. Então, isso também deixa, digamos assim, ele mais livre, eu acho. Vai embora, que o Mauro usou aí e falou assim, momento final, o avião vai partir, essa é a minha lista. Embarca todo mundo. Não dá muito tempo De reclamação, de nariz torcido, essa coisa toda, é porque ele não vai mais dirigir seleção. E tem uma coisa no momento da chamada final que é melhor do que as outras Copas, são 26 nomes. Então, assim, você consegue juntar. Pode ser mais complexo para administrar lá dentro, na Copa. Isso, muito bem sabe o Vampeta com experiência de Copa e de grupos, e grandes grupos qualificados que o Vampeta trabalhou. Então, assim, 26 nomes diminui a chance de você ficar, não, tá faltando um cara, são 26 nomes. Né? Isso é uma questão que é pro Tite e pros outros 31 treinadores. Vai ser menos cobrado, porque com 26 nomes você tem mais chance de dar umas ajeitadinhas. São né? 3 assentos no avião a mais que não estavam programados. Eu falava sempre. Esses 26 nomes aí só reforçou mais a França. Eu sei, mas eu falava Sei que sempre tem num muito bumbum, né? São 3. É uma fileira de 3, né? Fileira. É verdade. Uma fileira extra. Mas como eles vão na executiva, na verdade é 2 mais 1, né? Então, mas aquela fartura, aquele negócio todo, padrão que vocês estão Eu não sei agora se é 4, porque em 2002 era 4 individuais, cada um no seu. Eu não sei se continua isso. Então, mas tem mais essa alternativa. Vai ter hotel individual. Daqui a pouco hotel.